Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos discursos mais transformadores de todos os tempos, o Sermão do Monte. Jesus sobe a uma colina, reúne uma multidão e entrega uma mensagem que ecoa através dos séculos, tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Mas o que essas palavras realmente significam para nós, no meio da nossa rotina corrida, dos nossos desafios e das nossas alegrias? Vamos descobrir juntos. O sermão começa com uma série de declarações poderosas, conhecidas como as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso não fala de pobreza material, mas de humildade. É reconhecer que não temos todas as respostas, que precisamos de algo maior que nós mesmos. É o oposto do orgulho que nos faz acreditar que somos autossuficientes. Pense naquele momento em que você finalmente admitiu que precisava de ajuda, seja num projeto no trabalho ou numa questão pessoal. Essa vulnerabilidade, essa pobreza de espírito, é o ponto de partida para uma verdadeira transformação. Depois, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vivemos numa cultura que muitas vezes nos diz para esconder a dor, para ser forte. Mas aqui, o choro é validado. Chorar pela injustiça no mundo, pela nossa própria dor, pelas perdas que sofremos. Tudo isso é visto por Deus. Não é um sinal de fraqueza, mas de um coração que sente. É a promessa de que a nossa tristeza não é o fim da história. Imagine uma pessoa que perdeu alguém querido. O luto é doloroso, mas é nesse processo que se abre espaço para a cura e para encontrar consolo de maneiras inesperadas. Talvez através de um amigo, da comunidade ou da própria fé. E que tal, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Mansidão não é fraqueza. Pelo contrário, é força sob controle. Pense em alguém como Nelson Mandela. Ele tinha todo o direito de buscar vingança, mas escolheu o caminho da reconciliação. Ele tinha um poder imenso, mas o usou com gentileza e sabedoria. Essa é a verdadeira mansidão. Ter poder, mas escolher não esmagar os outros com ele. No nosso dia a dia, isso pode ser responder a uma crítica com calma, em vez de agressividade, ou usar a nossa influência para elevar os outros, não para nos promovermos. Jesus continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Isso é um anseio profundo por ver as coisas certas no mundo, não apenas justiça para nós, mas para todos. É o que move ativistas, voluntários e pessoas comuns a lutar contra a corrupção, a pobreza e a desigualdade. É aquela inquietação que sentimos quando vemos uma injustiça e pensamos: isso não está certo. Jesus promete que essa fome será satisfeita. A luta pela justiça, mesmo que pareça pequena, tem um propósito eterno. Em seguida, somos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal, naquela época, era essencial. Ele dava sabor, mas também preservava os alimentos. Impedia a decomposição. Ser sal significa que a nossa presença no mundo deve ter um efeito positivo, que preserva o que é bom e combate a decomposição moral e social. É sobre ter integridade no trabalho, ser honesto nas finanças, ser um amigo leal. São pequenas ações que, somadas, fazem uma grande diferença. E ser a luz do mundo. Jesus disse que não se acende uma lâmpada para escondê-la. A nossa fé, a nossa bondade, o nosso amor devem brilhar, não para nos vangloriarmos, mas para que as pessoas vejam essas boas obras e, através delas, glorifiquem a Deus. Pense num ato de gentileza que você presenciou. Alguém ajudando um estranho a trocar um pneu, um colega oferecendo ajuda num projeto difícil,
sem pedir nada em troca. Isso é ser luz. É um brilho que ilumina o ambiente e inspira os outros. A nossa vida deve ser um farol de esperança e bondade num mundo que muitas vezes parece escuro. Jesus então aprofunda a lei, indo além do comportamento exterior e focando no coração. Ele diz: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele eleva o padrão. Não basta não agredir fisicamente alguém. A raiva, o rancor, o desprezo que guardamos no coração já são uma forma de violência. Quantas vezes ficamos remoendo uma ofensa, desejando o mal para alguém em nossos pensamentos? Jesus, ele nos chama a lidar com a raiz do problema, a raiva no nosso coração. Ele nos incentiva a buscar a reconciliação. Se você tem um problema com alguém, vá e resolva. Não deixe que o ressentimento crie raízes. O mesmo vale para a pureza. Ele fala sobre o adultério e diz que até mesmo olhar para alguém com cobiça já é um pecado no coração. Novamente, o foco é interno. Não se trata de criar uma lista de regras sobre onde podemos ou não olhar, mas de cultivar um coração puro, que respeita a dignidade de cada pessoa e não a reduz a um objeto de desejo. É um chamado radical para a integridade em nossos pensamentos e intenções, algo que desafia a cultura hipersexualizada em que vivemos. E talvez um dos ensinamentos mais desafiadores: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é revolucionário. A nossa reação natural é retribuir o mal com o mal. Se alguém nos magoa, queremos magoar de volta. Mas Jesus propõe um caminho diferente. Amar nossos inimigos não significa sentir afeto por eles, mas agir em prol do bem deles. Significa desejar que encontrem a verdade, que mudem de atitude. Orar por eles é o primeiro passo. Quando oramos por alguém que nos feriu, algo muda dentro de nós. A amargura começa a dar lugar à compaixão. É um ato de força sobrenatural que quebra o ciclo de ódio e vingança. Jesus também nos alerta sobre a hipocrisia na prática religiosa. Quando você dar esmolas, não toque trombeta como os hipócritas fazem para serem vistos. Quando orar, não faça isso para impressionar os outros. Entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto. O seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. A nossa espiritualidade não deve ser um espetáculo. A autenticidade é o que importa. Deus está mais interessado na sinceridade do nosso coração do que em exibições públicas de piedade. E, finalmente, Jesus aborda uma das maiores fontes de estresse da vida moderna: a ansiedade. Ele nos diz para não nos preocuparmos com o que vamos comer, beber ou vestir. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Isso não é um chamado à preguiça ou à irresponsabilidade. É um chamado à confiança. Trabalhamos, planejamos, fazemos a nossa parte, mas entregamos a ansiedade e a preocupação excessiva a Deus. A ansiedade sobre o futuro rouba a alegria do presente. Jesus nos lembra que a nossa vida vale mais do que comida e o nosso corpo mais do que roupas. Ele nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a confiar que todas as outras coisas de que precisamos nos serão acrescentadas. É uma mudança de prioridade. Em vez de focar nas nossas preocupações, focamos em Deus e em viver
de acordo com os seus princípios. O Sermão do Monte não é uma lista de regras impossíveis, mas um convite para uma vida diferente, uma vida centrada no amor, na humildade, na justiça e na confiança. É um mapa para um coração transformado. Cada ensinamento, das bem-aventuranças ao chamado para não se preocupar, nos desafia a olhar para dentro e a viver de uma forma que reflita o caráter de Deus. Que possamos não apenas ouvir essas palavras, mas permitir que elas moldem quem somos, dia após dia. Obrigado por assistirem. Se este vídeo te fez refletir, deixe o seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!